Paz do Senhor, aqui pastor Aleluia. Eu não sei, eu devia me ocupar com outras coisas, mas eu sinto a necessidade de ainda tocar nesse assunto sobre o ministério pastoral feminino. Por quê? Porque eu percebo quantas pessoas que dizem que são estudadas, que entendem, que são teólogos, e fazem tanta bagunça com um texto simples da Bíblia. Porque não basta metodologia, não basta você ter o texto grego, não basta você ter o texto no hebraico, não basta você ter o texto no aramaico, não basta você ter o Aurélio, não basta você ter a exegese de cada letra, de cada palavra da Bíblia. Mais do que isso, é preciso ter o Espírito Santo. Nunca mais esqueça disso. Nunca mais. Eu sou mestre em teologia. Eu tenho pós-graduação em ensino religioso. Eu tenho 3 especialidades de pós-graduação em direito. E tudo que eu aprendo na palavra de Deus, eu não devo à sala de aula. Não, é no joelho, é com Ele. É com aquele que fez, aquele que criou a palavra, aquele que inspirou ela. É Ele que tem a verdadeira interpretação do texto bíblico. É por isso, pastor, que o senhor faz muita confusão com o texto simples, porque falta ali o Espírito revelador, o Espírito Santo para você poder discernir a palavra. É por isso que você faz confusão. Alguém disse assim, mas o Senhor, então, Deus é machista porque Ele só escolheu homens. Nunca mais diga isso. Não ponha Deus dentro do seu mundo preconceituoso. Não, porque Deus não é o que você é e nem o que você pensa. Não use esse termo para Deus. Deus é machista porque Ele não escolheu mulher. Por que Deus escolhia, na maioria das vezes, o homem? Isso é óbvio. Porque o homem é o sexo forte. O homem é o cabeça da casa. Agora, o fato de Deus escolher o homem significa que era proibido a escolha de uma mulher? O fato de Deus escolher o homem significa que Deus rejeitou a mulher? Não. Você não tem fundamento para isso. Ainda que você diga, mas Deus sempre escolheu reis, juízes, profetas, apóstolos, não sei quem, sempre homens, sempre homens. E daí? Isso não te dá fundamento para você afirmar que mulheres não podem ser escolhidas. Ok? Não faça isso, pastor. Não faça isso. Para quebrar essa sua pedagogia, eu vou lhe fazer uma questão. Você diz que Deus só escolhia homens. Não, não é verdade que Deus só escolhia homens. Na maioria, diga assim, varão. Na maioria, Deus escolhia homem por ser o sexo forte, a mulher é o sexo frágil. Mas isso não é fundamento para dizer que a mulher estava proibida de exercer o cargo ou função de um homem. Guarde isso. E eu uso como paradigma o caso da juíza Débora. Deus sempre escolheu juízes. Olha lá a lista. Todos eram homens, os reis todos eram homens. Mas espera aí, mas Deus levantou uma juíza. Você vai dizer que não, que Deus não levantou. Você vai dizer qualquer coisa. Porque não tinha homens. Porque não sei o quê. Você vai dar 1001 desculpas só para... Você está falando com a voz do preconceito machista para não aceitar a escolha divina de que Deus escolheu a mulher. É isso? Confesse. Porque não há justificativa. Não adianta você fazer reparo nas escolhas de Deus. Deus escolheu Débora e não escolheu Lapidote, que era o marido dela. E agora você vai fazer o quê? Débora era a autoridade civil, porque era juíza em Israel, e era a autoridade espiritual, porque era profeta. Todo Israel ia a ela para consultar ao Senhor. Você vai dizer o quê, pastor? Agora, você vai dizer que Deus é machista? Não, não escolheu ela. Machista é o Senhor. O Senhor é machista. O Senhor é preconceituoso quanto ao ministério das mulheres. Sabe por quê?
Porque o senhor cresceu, o senhor nasceu num país machista, de cultura machista. O senhor conhece a história das mulheres? Na história do machismo no Brasil e no mundo, você conhece? Você é fruto disso. Está misturando as coisas. Abandone isso aí, pastor. Abandona. Você está dentro agora da cultura do reino. E na cultura do reino, Deus não tem os seus bonitinhos, não. É o fiel. Deus tem negócio com o fiel. Não é porque eu sou o homem, não. Ele tem negócio com o fiel. Aí Deus levanta Débora. Você vai me dizer o quê? A autoridade. Alguém diz, mas era autoridade civil. Era. Ele não podia ter levantado o Lapidote, não? Ou qualquer outro homem. Por que levantou Débora? Porque ele quis. Se mordam agora. Ele quis levantar Débora no meio de uma multidão de homens. E provou porque levantou Débora. Porque Baraque ficou com medo de ir para a guerra. Leu o texto já? Você conhece a passagem bíblica? Pois é, Débora não era só autoridade civil, não. Era autoridade espiritual. O profeta Israel era uma autoridade respeitadíssima. Respeitadíssima. Depois do sacerdote, porque o sacerdote, Israel, ele só tinha o dever de apresentar os sacrifícios, o holocausto, e no templo. Mas o profeta era o homem ao qual todo Israel recorria para consultar ao Senhor. E lá estava quem? Débora. Por quanto tempo, pastor, Débora ficou nessa função? Governando todos os homens de Israel. Quanto tempo ela ficou? O senhor sabe? 40 anos. 40 anos. Débora, engole isso aí, pastor. Então arranque isso da sua Bíblia. Débora ficou 40 anos governando Israel. Todos os homens de Israel. Deus errou, pastor, quando Deus escolheu Débora. Você vai dar qual desculpa? Débora era autoridade civil, porque era juíza, e era autoridade espiritual também. Ou eu ouvi alguém dizer assim, não, mas o profeta não era um ofício. Ah, agora nem era ofício. Nem é ofício profeta, só porque Débora foi escolhida como profeta. Veja a que ponto chega o machismo. Não, nem era ofício, não era nada. Pois é, mas Paulo escrevendo aos Efésios fala que Deus levantou uns para doutores, pastores e profetas. Ah, mas não é ministério. Só porque Débora está na lista, não é ministério. Aí você vem me dizer que isso não é machismo. Não é machismo. Aí você quer envolver no seu machismo Deus. Não, Deus não era machista, não. Deus deixou Lapidote de lado e escolheu Débora. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você confunde. Uma coisa é a mulher na sociedade, outra coisa é a mulher no ministério pastoral e outra coisa é a mulher na sua relação conjugal, pastor. O fato de Débora ser juíza em Israel, ser profeta, não tirava dela a submissão ao seu marido Lapidote em casa. Não. Porque a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Não importa se ela é pastora, ela é autoridade ministerial, ela tem autoridade da palavra, ela é pastora, mas na casa dela ela continua submissa ao marido, não confunda. Uma coisa é o ministério pastoral, outra coisa é a mulher na sociedade. A mulher na sociedade pode ser até a presidente do Brasil, qual é o problema? Deus não escolheria, mas escolheu Débora. Deus levantaria uma mulher para pastorear uma igreja e levantou Débora para governar milhões de pessoas em Israel. Por quantos dias? 40 anos. Você sabe o que é isso? Ah, Deus fez isso. E não faria agora levantar uma mulher. Ah, vá procurar o que fazer, pastor. Para se preocupar, sabe com o quê? Com outras coisas. Por que esse debate? Esse debate não é preconceituoso? Não, não é bíblico. Não tem nada com bíblico. Não existe esse texto. Eu paro, eu acabo o meu canal. Eu fecho o meu canal. Se o senhor me trouxer o texto, eu já falei isso aqui. Eu tiro todos os vídeos, eu acabo. Acabou meu ministério. Eu rasgo meu diploma de mestre em teologia. Eu rasgo. Eu destruo meu diploma aqui no canal. O último vídeo que eu vou fazer é destruindo meus diplomas. Diploma de mestre em teologia, diploma de pós-graduado em ensino religioso, tudo por faculdade reconhecido, tá? MEC.
Eu rasgo meu diploma de teólogo da universidade, rasgo aqui para os senhores verem, rasgo meu diploma de capelão avançado, rasgo todos os meus diplomas. Se os senhores me provarem, eu vou mostrar para os senhores que os senhores estão equivocados. E que vocês deveriam estar preocupados era com outras coisas. Não é se mulher dirige igreja, se mulher pastoreia, que é isso? Ah, mas isso é antibíblico, isso é... Tem uns que dizem que é até diabólico. Diabólico é seu pecado, pastor. Diabólico é seu adultério, irmão. Diabólico é ser mentiroso, é ser ladrão. Diabólico é viver na prostituição. E os senhores vivem preocupados com a mulher que dirige igreja, que tem vocação, que tem chamado. O que não pensaram os homens na época de Débora, hein? O que eles diziam? Quando Débora foi levantada como juiz, julgava Israel e era profeta de Israel. O que não diziam os homens, como os senhores dizem hoje? Que até querem tirar o ministério da mulher. Vocês não são Deus. E vocês não tirarão, vocês não conseguirão isso. Tem milhares de mulheres servindo ao Senhor no ministério. Vocês não vão com seus estudos furados, com seus estudos que não resiste a uma análise profunda. Não resiste. E comigo piorou. Não passa os seus estudos. E vou mostrar para os senhores. Vou mostrar. Débora governou Israel por 40 anos. Débora foi para a guerra, Baraque medroso não queria ir. Só ia se ela fosse. Ai, mas uma mulher, sexo frágil, pois é, mas foi ela que Deus levantou, e não foi o marido dela. E nem por isso Débora deixou de ser submissa ao marido dela. Não confundam. Já vi gente até dizer, mas Diná era filha de Jacó, Diná não recebeu nem terra. Ô filho, você sabe quanto tempo passaram-se do nascimento de Diná até a saída do povo do Egito? Diná nasceu antes do povo entrar em Israel, no Egito, rapaz. De ficarem cativos lá. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Diná não existia mais. Diná nem filhos teve. Por isso que ela não recebeu herança nas terras lá de Canaã, quando foi distribuídas as terras em todo Israel. É por isso que Diná não recebeu, porque ela não existia e não havia prole de Diná. Alguém disse assim, mas lá no texto de Timóteo, ele diz assim, os bispos sejam marido de uma só mulher. Estou aqui com a Bíblia aberta, não vou ler porque senão é muito tempo para eu ficar perdendo com os senhores. Eu tenho mais o que fazer. Mas lá está escrito o bispo seja marido de uma mulher. E qual é o problema disso? E se ele tivesse colocado o contrário? O texto daria errado? Não, daria certo, ele colocaria a mulher, a bispa, a pastora, sei lá, a diaconisa, o que ele quisesse colocar. Ele colocaria e diria, a mulher seja esposa de um homem. Agora ele colocou o bispo, é claro que ele vai dizer o bispo seja marido de uma mulher. Me poupe com seus entendimentos. Tá vendo o texto? O bispo seja, então não é mulher. Mas que tolice! O que o senhor conhece de gramática? Das normativas gramaticais? O que os senhores entendem? É porque escrito aqui bispo, então é porque mulher não pode. Onde o senhor tirou isso? Ele apenas usou no masculino. Apenas usou no masculino. Só isso. Isso não serve como fundamento para o senhor dizer que mulher não pode ser pastora. Para de bobagem, irmão. Para de bobagem. Alguém diz assim, a mulher pode até ser dirigente, mas não pode ser pastora. Outro diz, não, ela pode até ser pastora, só não pode ser dirigente. Só não pode ser ordenada. Tem outros que já defendem isso. Ela pode pastorear, só não pode ser ordenada. Mas quem disse isso para você? Quem? Quem disse isso para você? A outra diz, não, se ela for ordenada, é antibíblico. Aonde está escrito? Para de falar besteira e mostra na Bíblia, mas não mostra texto equivocado. Não mostre textos equivocados, porque você vai pagar por isso. Eu ponho à prova aqui a minha fé, a minha salvação, naquilo que eu estou falando aqui dentro do texto bíblico. O senhor põe a sua? O senhor está convicto de que mulher
Deus não pode chamá-la para o ministério pastoral? O senhor está convicto mesmo dessa afirmação? O senhor encontrou o texto? Aonde está o texto? Onde está o texto? Ah, tá lá em Coríntios 14, você não viu? Tá bom, vamos abrir Coríntios 14. Vamos lá, rapidamente, porque eu devia não estar perdendo tempo com isso. O que é que diz Coríntios 14? Lá está dizendo que a mulher não pode ser pastora. É mesmo, então tem esse texto aqui. Então eu vou achar esse texto dizendo que a mulher não pode ser pastora. Vamos lá. 14. A partir do versículo 26, nós estamos dentro de um contexto onde a igreja está em desordem. Todos cantam, todos profetizam, todos têm revelação, todos têm doutrina. É esse o contexto. Ok. Então vamos lá. Vamos para o que interessa. Versículo de número 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar. É esse o texto que o Senhor está dizendo que ela não pode pastorear? Aqui está dizendo isso? Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo as mulheres não podem pastorear? Quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo que as mulheres não podem falar? Não é nenhuma coisa e nem outra, senhores. Quer dizer que o senhor entende aqui que esse texto a mulher não pode falar? Então a mulher não pode cantar. A mulher não pode orar na igreja. Em voz alta não, só em espírito. Silêncio. Então a mulher não pode ir na frente e dar um testemunho. Explique o texto e pare de balela. Então a mulher não pode dar uma saudação, porque ela tem que estar calada na igreja. É isso que Paulo quis dizer? Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que a mulher não pode pastorear? Quem disse isso para o senhor? Aonde? Eu desafio. Eu acabo este canal, eu fecho este canal, eu rasgo os meus diplomas, eu digo que eu não tenho um entendimento de Deus, que eu não recebi nada de Deus, que eu não sou homem de Deus, se o senhor me provar o contrário. Vamos aqui pela normativa gramatical, mas simplória. Olha o que aqui Paulo está dizendo, dentro de um contexto de desordens. Olha o contexto, esqueceu de hermenêutica, esqueceu das técnicas. Nós temos que ver o texto, o contexto, para não ficarmos com pretexto. Eu não estou com pretexto. Vamos lá? Aí ele diz, ó, dentro de um contexto de confusão, de desordem, Paulo diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também lhes ordena. O que é que Paulo está dizendo? As mulheres não sejam dadas à conversação na igreja. Só isso. Vamos lá, doutor. É só isso. O que mais você quer dizer? Diga, doutor. O senhor sabe mesmo o que está dizendo? Paulo está dizendo apenas, pare de conversar na igreja. Só. Eu tenho um fundamento para dizer isso. Estou provando no contexto, é um contexto de confusão, de desordem na igreja, e Paulo está dizendo o texto está dizendo. Eu não preciso de mais nada para defender a minha tese. O próprio texto diz o que eu estou dizendo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar. Não é permitido que a mulher fique em conversação. Essa proibição é só para a mulher ou essa proibição é para qualquer um? E por que ele falou das mulheres? Porque as mulheres estavam demasiadamente blá, 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 blá dentro da igreja. Paulo está botando ordem. Paulo não está dizendo, as mulheres não podem dirigir culto. A mulher não pode pastorear. A mulher fica em silêncio sem dizer nada. Não pode cantar, não pode orar, não pode ir na frente, não pode dar testemunho, não pode dar uma saudação. Paulo disse isso? Não. Sabe por que não disse? Porque Romanos 16, ele tem uma lista de mulheres que eram auxiliares de Paulo, que pregavam, que tinham culto até nas casas delas e elas eram dirigentes. Priscila. E naquela época não existiu nenhum pastor. Aliás, aonde tem o texto na Bíblia aí que você viu algum pastor no Novo Testamento? Você tem? Algum foi consagrado a pastor? A bispo? No Novo Testamento? Tem? Não tem. Sabe por quê? Porque a igreja estava em transição. A igreja estava em transição. Mas Paulo falou desses cargos, mas ninguém foi ungido a esses cargos. Mesmo quando as mulheres dirigiam culto nas suas casas, como Maria, quando Pedro foi solto, capítulo 12 de Atos, o culto era na casa de Maria, a dirigente era Maria, a pastora era Maria. Para de balela. Tem irmão que diz assim, aquela irmã, ela diz que é pastora, mas eu chamo só de irmã. É claro, seu machista.
Você é que é o dono da unção, da vocação, porque texto bíblico o senhor não tem. Não tem. Eu desafio o senhor. O texto, eu estou mostrando o texto que você diz que é nesse texto que prova que a mulher não pode ser pastora. E eu estou dizendo para o senhor que não existe isso aqui. Ele diz aqui no versículo 35, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa quem? Seus maridos. Está falando de quê? De relação conjugal. Não tem nada a ver com a mulher na sociedade, nada a ver com o ministério pastoral. Deixa até sem palavras essa sabedoria sua. Ah, mas em Timóteo é mais claro. Vamos ler Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. O que é isso? É a mulher muda? É isso que você entende? O pé da letra? É a mulher muda, aprende em silêncio, é a mulher muda. É a mulher não contender, não ser dada a contenda com o marido, mas que fique em silêncio, que aprenda com humildade. É só isso. É hermenêutica. Mais do que isso, é espírito que você está faltando em você aí, ó. Aí ele diz no versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. O que foi que você entendeu aqui? Não permito que a mulher ensine o quê? Não ensine na igreja, não seja pastora. Não, ele está falando da mulher com relação ao marido. Ele não está falando da mulher na sua relação social, na sociedade. Ele não está falando da mulher no seu ministério pastoral. Não, ele está falando da mulher com relação ao marido. Eu vou repetir. A mulher aprende, versículo 14, 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula. Isso aqui é gramática, isso aqui é português, é língua portuguesa. Não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula. Por quê? Porque não terminou o entendimento. A vírgula, ela dá uma pausa na frase para completar o entendimento de uma frase com outra. Por isso que ele está dizendo, não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula. Mas, olha a continuidade, mas, nem, aliás, eu não estou enxergando direito, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher não é dada à contenda, à falação. Aí ele está dizendo, a mulher não ensine quem? O marido. Nem use de autoridade quem? Sobre o marido. O que é que esse texto? Você quer que eu desenhe esse texto para você? Ele está dizendo assim, a mulher não seja o guia, não seja a mulher o cabeça, não seja a mulher que se põe na posição de ensinar, de autoridade sobre o marido. É isso que Paulo está dizendo. Isso tem a ver com o ministério pastoral, senhores. Ele está falando aqui que a mulher, quando ele fala isso, ele está dizendo que a mulher não pode pastorear. Você consegue me provar isso que você pensa? Dentro desse texto? Nunca. Você não vai conseguir nunca. Porque eu estou dizendo para você o que o texto diz. Ele está dizendo a mulher, não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula, nem use de autoridade sobre o marido. Ele está falando ensinar, nem autoridade sobre o marido. E ele explica por quê. Ele está falando de uma relação conjugal. Veja que no versículo 14 e 15 ele vai falar de quem? De Adão. Por quê? Porque ele está falando da mulher na sua relação conjugal. Escuta aqui, pastores. Quando a mulher passa a ser pastora, uma coisa é o ministério pastoral, outra coisa é a relação conjugal dela. O fato dela ser pastora ou pastor machista, o fato dela ser pastora não quer dizer que ela perde a submissão ao marido. Não. Uma coisa é o ministério espiritual dela, outra coisa é a relação conjugal dela. Então ela é pastora, mas na casa dela ela é submissa ao marido. E daí? O que isso tem a ver? A mulher pode ser até a presidente do Brasil, na relação social, na sociedade, e daí? Mas na casa dela, o presidente é o marido dela. Ela pode até ser pastora na igreja, mas na casa dela o sacerdote é o marido dela. E qual é o problema? Ou vocês acham que é o lapidote lá atrás não tinha que obedecer lá, andar direitinho lá conforme as leis de Israel, porque tinha a juíza Débora, que era a mulher dele. E ele também não, quem sabe ele também não consultava o Senhor através da mulher dele. Mas na casa dele, o juiz era lapidote. Na casa dele, na relação conjugal, o presidente era lapidote, o rei era lapidote. Você está entendendo isso ou não? Eu tenho que desenhar isso para os senhores.
Me poupe, pastor. Eu vou dizer por quê, eu já disse isso. Por que que Paulo está se referindo aqui à relação conjugal? Ele vai falar de Adão e Eva. Ele vai dizer que a mulher, ele não permite que a mulher tome o papel do homem, que seja o cabeça do homem na relação conjugal, a ponto de se tornar o guia dele, o ensinador dele, o professor dele, a autoridade sobre ele. Por quê? Ele vai dizer por 4 razões. Por quê? Porque primeiro quem Deus fez foi Adão. Depois Deus tirou a mulher como a disjuntora de Adão. Terceiro, porque o dominador seria Adão. Está lá em Gênesis 2 e Gênesis 3. Ele diz, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Teu marido, né? Tem homem que acha que as mulheres têm que ser submissas a todos os homens. Saiu na rua, ela está submissa a todo mundo. Tudo que for homem, ela é submissa. Ela é tapete de todos os homens. Filho, o Senhor está falando aqui de relação conjugal. O Senhor falou com Adão e Eva, um casal, lá no Éden. Você entende isso ou não? Ele falou com um casal e disse, o teu desejo, mulher, será do teu marido, ele te dominará. Então, 4 razões por que a mulher deve ser submissa ao marido. 1, porque o homem foi feito primeiro, marido e mulher. Estou falando da mulher na relação. Por que eu tenho que estar explicando isso? Por que eu fico perdendo tempo tendo que explicar isso para pastor? Vou repetir. Calma, respira fundo. Agora fala. Vamos lá. Por que que Paulo, nesse texto, está falando apenas da mulher em relação ao marido? Que ela esteja em silêncio, não permite que ela ensine ele, que ela se ponha na posição... Não é que ele não pode dar uma opinião, é que ela não se põe na posição de guia. Porque a mulher também tem sabedoria e fala e tal. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ela não se colocar na posição de guia. Ok, vamos lá. Aí, por que que ele está falando nessa relação aqui, é a relação conjugal? O contexto prova o que eu estou dizendo, o contexto. Quando você lê 14 e 15, você vai ver que ele vai falar de quem? De Adão e Eva. Para mostrar que o texto que ele se referiu acima é relação conjugal, e não ministério pastoral, e não a mulher na sua relação com a sociedade. E 4 razões comprovam isso. Ele cita isso aqui. Primeiro, porque Adão era o homem que foi feito primeiro. Segundo, Eva é a disjuntora. Terceiro, o dominador seria o homem. 4, quem caiu foi Eva, quem pecou foi Eva. Ponto. Nada a ver com o ministério pastoral. Você tem algum outro texto para me convencer de que a mulher não pode ser pastora? Você tem esse texto? Não tem. Você não tem, pastor. Você tem balela, você tem conversa fiada. Você pega texto, fica interpretando, joga essas indiretas aí, usa esses 2 textos aqui que eu já expliquei, e você não vai conseguir transpor isso aqui que eu estou explicando. Eu desafio qualquer pastor, qualquer mestre, doutor, pós-doutor. Vi falar isso aqui. Eu desafio. A mulher é o mesmo espírito que está sobre ela, é o mesmo que está sobre o homem. Alguém diz, mas sempre Deus escolheu homens. Mas eu já disse por quê. E isso não serve como fundamento para proibir a mulher. Não. Até porque Paulo não seria incoerente nesses 2 textos de Coríntios e de Timóteo. Paulo seria incoerente se ele dissesse que, se ele estivesse dizendo isso que você diz. Porque Paulo foi o que mais trabalhou com mulheres, e mulheres dirigentes de cultos, mulher dirigente de igreja, porque naquela época não existia ainda nenhum pastor, na verdade. Mas já desenvolveu a função de pastor. A mulher pode até dirigir, mas não pode ser pastora, é só porque você quer. Então, mulheres pastoras, me ouçam. Você é livre, você tem um chamado, você tem uma vocação, vai fazer esta obra. Você só vai deixar de ser pastor. Eu te aconselho a deixar de ser pastora. Quando, pastor? Quando alguém mostrar nos mais de 31 mil versículos da Bíblia, um texto, um só, com a ordenança de que só homens podem ser consagrados a pastor. Você deixa de ser pastora, tá bom? Quando te mostrarem esse texto. Ou quando te mostrarem o segundo texto,
É proibido mulher pastorear a igreja. Quando te mostrarem esse texto, você até me avisa, tá? Que eu vou tirar todos do meu canal, eu fecho o canal. Não tem o texto. Então, pastora, fica com Deus, pastora, Deus te abençoe. E aos machistas, para com isso, irmão. Vai se preocupar com pecados, vai se preocupar em santificar a sua vida. Deixe as mulheres de Deus em paz, porque Deus levanta quem Ele quer, usa quem Ele quer. E não é você, seu machista, que vai impedir as mulheres de serem vocacionadas, ungidas e usadas por Deus. Deus abençoe.